E se tudo aquilo que você acreditava estar separado, fé e ciência, espírito e razão, céu e terra, fosse, na verdade, apenas reflexos diferentes da mesma chama eterna? E se cada batimento do seu coração fosse um eco silencioso de um mistério que a ciência começa a vislumbrar, mas que Jesus já havia revelado há milênios? Você já se perguntou por que certas palavras dele ainda atravessam gerações como lâminas de luz que não se apagam, mesmo diante da incredulidade? Talvez o que você chamou de coincidência sempre tenha sido providência. Talvez aquilo que o mundo insiste em rotular como milagre seja apenas a ordem invisível da criação, revelando-se diante dos olhos atentos. Será que a ciência, em sua busca pelo visível, não está apenas tropeçando nos rastros do invisível? O que aconteceria se descobríssemos que os segredos da plenitude que tanto desejamos já estavam guardados nos lábios do Nazareno? Jesus falava de sementes, de rios de água viva, de corpos que se tornam templos. Palavras tão simples que até uma criança poderia entendê-las, mas tão profundas que nem toda a sabedoria humana conseguiu esgotar. Não soa estranho que os maiores avanços da ciência moderna apenas confirmem metáforas que ele plantou em parábolas há tanto tempo? Não será essa a prova de que ele não veio apenas ensinar religião, mas revelar a arquitetura invisível da vida? Imagine que cada lei natural que a ciência descreve seja, na verdade, um reflexo imperfeito da lei maior, a do amor que sustenta todas as coisas. E se as descobertas de hoje forem apenas ecos tardios de verdades eternas, que já estavam diante de nós em cada gesto de cura, em cada palavra de perdão, em cada olhar que incendiava a esperança? Como explicar que corações despedaçados se tornem inteiros apenas ao ouvir seu nome? Há perguntas que não podem ser silenciadas. O que acontece dentro de você quando a ciência e a fé se encontram no mesmo altar? E se o que você sente agora, esse arrepio, essa inquietação, essa sede, não for acaso, mas o próprio Espírito sussurrando que chegou a hora de enxergar além do que os olhos veem? Talvez a plenitude que você procura não esteja em laboratórios nem em teorias, mas no simples e eterno convite de Jesus: vir e viver. Há um sussurro que percorre sua mente e seu coração, como vento que escapa entre as frestas do cotidiano, e ainda assim parece tocar algo profundo dentro de você. Você sente, mesmo que não queira admitir, que há uma verdade maior do que o que a ciência ou a razão podem explicar. Algo que já pulsa silencioso desde o primeiro sopro da criação. Já se perguntou por que certas palavras de Jesus atravessam séculos e culturas, permanecendo vivas, como se carregassem em si uma energia que transcende lógica e experiência humana? Há uma inquietação que não se explica, um vazio que nada preenche, exceto aquilo que já estava prometido antes mesmo de você nascer. Imagine que cada descoberta científica, que hoje assombra os laboratórios e universidades, não seja mais que um reflexo tardio das verdades que ele pronunciou em parábolas simples, tão humanas, tão próximas, mas ao mesmo tempo tão profundas que poucos ousaram decifrar. Você sente a tensão disso? A mesma voz que acalmou tempestades e restaurou vidas já conhecia as engrenagens invisíveis do universo, mas você ainda caminha cego, acreditando que é por acaso que certas coisas se alinham ao seu redor. O que a ciência agora tenta provar, ele já viveu, já ensinou, já revelou. E nesse ponto, memórias surgem. Lembranças que você guardou no fundo da alma, momentos em que duvidou, que tropeçou, que achou que a vida era só uma sucessão de regras e resultados. Cada uma dessas memórias é como uma vela apagada que espera ser reacendida pelo toque do Espírito. Jesus não veio apenas ensinar normas morais, mas mostrar caminhos invisíveis de plenitude, caminhos que a razão humana ainda se esforça para compreender. Você sente essa chama, mesmo que por instantes, queimando nas sombras do seu passado? O coração aperta quando você percebe que em cada gesto dele havia ciência e amor entrelaçados. Cada palavra carregava um princípio que a humanidade só começaria a decifrar milênios depois. Mas você está diante disso agora, chamado a reconhecer a sabedoria
que se esconde nas coisas simples. Um sorriso que cura, uma mão que levanta, um perdão que transforma. E enquanto essa tensão cresce, uma pergunta se ergue dentro de você como um tambor secreto. Será que você está disposto a permitir que essa verdade mude não só sua mente, mas a maneira como seu dia inteiro respira? A luz se infiltra devagar nas fendas da sua percepção, mas ainda há sombras que resistem. Cada insight científico que confirma o que ele disse parece confrontar sua fé, testando seu coração. Você vai reconhecer a evidência que fala diretamente à sua alma, ou continuará buscando provas em lugares onde nunca encontrará? O mistério permanece, e é nesse espaço que o Espírito trabalha silencioso, revelando, desafiando, acendendo perguntas que só ele pode responder. E, finalmente, surge o convite invisível, mas impossível de ignorar. Abra os olhos da alma, permita que a ciência do Espírito fale dentro de você e perceba que não há coincidência, não há acaso, apenas a perfeita harmonia de um Deus que revela o invisível àqueles que o buscam com sinceridade. Cada palavra que você ouvir daqui por diante não é teoria, não é suposição. É um caminho vivo para descobrir que a plenitude que você procura já foi plantada dentro de você desde sempre, esperando apenas ser reconhecida. Você sente no silêncio entre seus pensamentos que algo dentro de você ainda resiste à verdade que ecoa das palavras de Jesus? Como se uma barreira invisível separasse o que você conhece daquilo que já está esperando para ser despertado. Cada célula do seu corpo parece lembrar de segredos antigos, memórias de plenitude esquecidas que o mundo nunca conseguiu ensinar. É nesse espaço íntimo e dolorido que o Espírito começa a sussurrar. Tudo o que você busca já existe dentro de você. Só precisa ser reconhecido. E se as respostas que você procura não estão em fórmulas, estatísticas ou experimentos, mas na simples entrega à presença dele, como uma criança que aprende a andar confiante ao se apoiar na mão do Pai. Imagine a ciência estudando padrões e descobrindo leis que já estavam vivas na voz de Jesus, e agora você é chamado a perceber que essas leis não apenas regem o universo, mas dançam dentro do seu cotidiano, esperando que você acorde para elas. Cada passo, cada decisão, cada gesto carrega o potencial de um milagre silencioso. No entanto, não é fácil. Há dor, há memórias que te prendem, há traumas que sussurram que você não merece, que não é capaz. É nesse ponto que a tensão se faz mais viva. Você se depara com o contraste entre o que foi e o que pode ser, entre a sombra da incredulidade e a luz da graça que não falha. Você percebe que cada dificuldade, cada queda, é apenas uma oportunidade para sentir a amplitude do amor que o sustenta, mesmo quando você não consegue enxergar. E enquanto você sente essa tensão crescendo, uma pergunta surge como um relâmpago no escuro. Será que você permitirá que a plenitude de Jesus transforme a sua rotina, os mínimos detalhes do seu dia, ou continuará buscando milagres apenas nos grandes eventos? Cada pequeno gesto, cada pensamento, cada palavra que você pronuncia pode se tornar terreno fértil para essa transformação. A ciência confirma, mas a experiência só se realiza na entrega, na intimidade com aquele que conhece cada dobra do seu coração. Você percebe, talvez pela primeira vez, que não se trata de acreditar em algo externo, mas de despertar algo interno. E se você percebesse que o milagre não está em mudar o mundo, mas em deixar que ele mude você? Que a ciência pode até explicar os efeitos externos, mas só a experiência interior do amor de Jesus revela a plenitude verdadeira. É nesse ponto que a tensão se torna revelação, que cada pensamento, cada palavra, cada gesto pode ser alinhado ao ritmo da vida que ele oferece, e que a transformação que você busca já começou silenciosamente dentro de você. Você começa a perceber que não há separação entre fé e razão, entre ciência e espírito, entre você e a plenitude prometida. O toque do divino não é ruidoso, mas incessante, insistente, sussurrando verdades que transformam o ordinário em extraordinário,
o cotidiano em eternidade, e a vida em uma dança silenciosa com aquele que já sabe como cada detalhe de você deve florescer. Há uma profundidade silenciosa que você sente, mesmo que não saiba nomeá-la, como se algo antigo dentro de você despertasse diante de uma presença invisível. Você percebe que cada conquista, cada perda, cada rotina repetida não é mera casualidade, mas uma oportunidade sagrada de experimentar os ensinamentos de Jesus na vida real. O Espírito sussurra: tudo que você busca já está aqui, você só precisa reconhecer. E nesse instante, memórias que pareciam apagadas ressurgem, lembranças de momentos em que a alegria e a dor coexistiram, e o toque do divino já estava presente, mesmo quando você não via. A ciência começa a confirmar o que ele sempre disse, que a bondade transforma cérebros, que a gratidão reorganiza corações, que o amor verdadeiro cura feridas antigas. Mas você sente como se essas confirmações fossem apenas sombras da plenitude que ele promete? Como se a teoria jamais pudesse substituir a experiência vivida, a intimidade do coração com aquele que conhece cada dobra da sua alma. O silêncio, então, se torna presença. A dúvida, um portal, e o cotidiano, um terreno fértil para milagres invisíveis. E surge a pergunta que não pode ser ignorada: quanto da sua vida você ainda entrega à ilusão de controle, esquecendo que cada passo, cada respiração, cada gesto cotidiano pode ser alinhado à sabedoria eterna? Jesus nos mostrou que o extraordinário está entrelaçado ao ordinário, que a plenitude se manifesta na simplicidade e que a vida plena não é um conceito distante, mas uma prática diária, uma dança sagrada entre sua alma e a presença dele. Você sente o chamado silencioso para viver assim? Ou prefere permanecer no conforto da incredulidade? O peso da história pessoal se encontra com a promessa do divino. Cada cicatriz, cada decepção, cada lágrima guardada, agora se torna terreno para crescimento, reconciliação e transformação. O Espírito trabalha nos interstícios invisíveis do seu ser, provocando tensão sagrada, revelando camadas esquecidas, mostrando que a plenitude não é algo a conquistar, mas a reconhecer. Cada instante da sua vida cotidiana, quando tocado por essa presença, se torna um ato de revelação e eternidade. E se você percebesse que a plenitude que deseja não está fora, mas dentro, que não é necessária validação externa, mas uma abertura interior para a sabedoria que Jesus deixou, cada gesto cotidiano, cada palavra, cada decisão pode se tornar um veículo para a presença dele, um reflexo da eternidade na vida real. A tensão da alma se transforma em expectativa, e a expectativa em encontro, o milagre silencioso de viver plenamente. No coração desse despertar, você sente que não há separação entre ciência, razão e espírito, que cada descoberta externa é apenas um reflexo tardio da verdade eterna que habita dentro de você. O que parecia ordinário agora vibra com significado. O que parecia rotina agora é sacramento. E você percebe silenciosamente que a vida plena não é promessa distante, mas presença viva, respirando dentro de você a cada instante. Você sente, mesmo que por breves instantes, que algo em seu coração se agita, uma inquietação que não se cala, um anseio que não se explica. É o Espírito lembrando que cada dia, cada gesto, cada pensamento carrega sementes de eternidade que Jesus nos ensinou a cultivar. Cada palavra dele era vida, cada gesto uma lei invisível de plenitude, cada silêncio uma ponte entre o humano e o divino. Você percebe que a transformação não está em conquistar, mas em despertar, em permitir que o ordinário se torne extraordinário pela presença silenciosa daquele que já habita em você? A ciência confirma o que ele já dizia, que a empatia, o perdão, a gratidão e a fé alteram percepções, moldam experiências e até transformam a própria realidade. Mas você sente que tudo isso é apenas a sombra da verdadeira plenitude, que só pode ser experimentada quando o coração se rende à sabedoria silenciosa que sussurra dentro da alma?
A tensão entre o que você conhece e o que está sendo revelado se torna combustível, incendiando a percepção de que a vida cotidiana é terreno sagrado, onde milagres invisíveis podem florescer a cada instante. E no meio desse despertar, memórias escondidas, dores antigas, arrependimentos guardados como pedras no peito, começam a vibrar com uma nova frequência. É a graça trabalhando silenciosa, reconectando você ao amor que nunca falha, lembrando que cada cicatriz, cada falha, cada passo em falso é oportunidade para experimentar a plenitude que Jesus revelou. Você sente esse chamado íntimo, mesmo que a mente tente racionalizar? É a tensão sagrada se tornando revelação, o ordinário se transformando em eternidade, a vida se tornando prática do Espírito. Você percebe que a vida plena não é um evento distante, mas uma presença contínua, um convite diário para se alinhar à voz que sussurra a eternidade dentro de você. Cada pequeno gesto, cada palavra, cada decisão torna-se ato de manifestação do amor e da sabedoria de Jesus. A tensão se transforma em expectativa, e a expectativa em experiência. Cada instante, um portal para viver a plenitude que Ele prometeu, que já habita, que nunca foi perdida, apenas esquecida. E no eco silencioso desse despertar, você sente a verdade. Nada do que você busca fora de si pode tocar o que já foi dado. A plenitude não precisa ser conquistada, apenas reconhecida. A vida não precisa ser reinventada, apenas vivida na presença dele. Cada detalhe do cotidiano, cada silêncio, cada respiração, carrega a assinatura de um amor que transforma, que cura, que restaura. Você está sendo chamado a viver essa presença, a reconhecer o extraordinário no ordinário, a experienciar a eternidade a cada instante. Permaneça atento, permaneça receptivo, pois a jornada não termina aqui. Ela continua em cada momento em que você escolhe reconhecer a plenitude que já habita dentro de você. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se. Não por obrigação, mas porque algo profundo dentro de você percebeu que precisa continuar essa caminhada, essa revelação diária, essa intimidade viva com aquele que é a própria vida.